Capítulo 8. Sobre o perdão. Dizemos muitas coisas na igreja e fora da igreja também, sem pensar adequadamente. Por exemplo, declamamos o credo "Eu creio no perdão dos pecados". Recitei isso por muitos anos antes de me perguntar por que estava no credo. À primeira vista parece não ser muito importante que esteja. Se alguém é cristão, pensei, claro que crê no perdão dos pecados. Nem é necessário dizer isso. Mas as pessoas que compilaram o credo pensaram, aparentemente, que isso era uma parte de nossa crença, que dela precisávamos nos lembrar todas as vezes que íamos à igreja. Comecei então a ver, naquilo que me diz respeito, que eles estavam certos. Crer no perdão dos pecados não é tão fácil assim como eu pensava. Tal crença é o tipo de coisa que muito facilmente sai de cena, se não o mantivermos como algo a ser polido. Cremos que Deus perdoa os nossos pecados, mas também que Ele não o fará a não ser que nós perdoemos os pecados de outras pessoas contra nós. Não existe nenhuma dúvida sobre a segunda parte desta declaração. É a oração do Senhor, o Pai Nosso, e foi enfaticamente afirmado por nosso Senhor. Se você não perdoar, não será perdoado. Nenhuma parte de seu ensino é mais clara e não há exceções. Não faz parte desta ordem que devemos perdoar os pecados de outras pessoas, desde que não sejam muito assustadores ou desde que não haja circunstâncias atenuantes ou algo desse tipo. A ordem é perdoar a todos, mesmo que sejam maldosos, que sejam perversos, não importa quão frequente seja os seus erros. Senão, não seremos perdoados de nenhum de nossos pecados. Agora, parece-me que frequentemente cometemos um erro, tanto sobre o ato de Deus perdoar os pecados que cometemos, quanto sobre o perdão que dizem que devemos oferecer pelos pecados de outras pessoas. Pense primeiro sobre o perdão de Deus. Percebo que quando penso que estou pedindo que Deus me perdoe, estou na realidade, a não ser que eu esteja me vigiando cuidadosamente, pedindo a Ele que faça algo completamente diferente. Não estou pedindo que Ele me perdoe, mas que Ele aceite minha justificativa. Há, porém, toda a diferença do mundo entre perdoar e dar uma justificativa. O perdão diz: sim, você fez isso, mas eu aceito suas desculpas. Eu nunca usarei isso contra você. E tudo entre nós dois será exatamente como era antes. Mas a justificativa diz: mesmo que você não conseguiu evitar ou que não tinha a intenção, você não é o culpado. Se a pessoa não era culpada, então não há nada para ser perdoado. Nesse sentido, o perdão e a justificativa são quase opostos. É claro, em dúzia de casos, seja entre Deus e o ser humano ou entre um ser humano e outro, pode haver uma mistura dos dois. Parte daquilo que à primeira vista pareciam ser os pecados acaba não sendo realmente falha de ninguém e a desculpa é oferecida, a parte que resta é perdoada. Se você tiver uma desculpa perfeita, não precisaria de perdão. Se toda sua ação precisa de perdão, então não havia desculpa para ela. Mas o problema é que aquilo que chamamos de pedir o perdão de Deus consiste muito frequentemente em pedir que Deus aceite nossas desculpas. O que nos leva a cometer esse erro é o fato de que normalmente existe certa parcela de desculpa, algumas circunstâncias atenuantes. Estamos tão ansiosos em apontar essas coisas a Deus e a nós mesmos que seremos capazes de esquecer a coisa realmente importante, isto é, aquilo que restou, a parte que as desculpas não podem cobrir, a parte que é indesculpável, mas graças a Deus não é imperdoável. Se esquecermos isso, poderemos sair imaginando que nos arrependemos e fomos perdoados, quando o que na realidade aconteceu é que satisfazemos a nós mesmos com nossas próprias desculpas. Podem ser desculpas muito ruins, ficamos muito facilmente satisfeitos conosco mesmos. Existem dois remédios para esse perigo. Um deles é que Deus conhece todas as desculpas reais muito melhor do que nós. Se existirem realmente circunstâncias atenuantes,
não há o temor de que ele deixará de notá-las. Frequentemente, Deus conhece muitas desculpas nas quais nunca havíamos pensado, e assim, almas humildes terão, depois da morte, a agradável surpresa de descobrir que, em certas ocasiões, pecaram muito menos do que pensaram. Ele terá todas as desculpas reais. Aquilo que nós temos de levar a Ele é a parte indesculpável, o pecado. Estamos unicamente desperdiçando nosso tempo ao falar sobre todas as partes que podem, pensamos, ser desculpadas. Quando vai ao médico, você mostra a ele a parte que está errada, por exemplo, um braço quebrado. Seria unicamente um desperdício de tempo ficar explicando para ele que suas pernas, olhos e garganta estão todos bem. Você poderá estar errado ao pensar desse jeito, e de qualquer forma, se de fato eles estiverem bem, o médico saberá. O segundo remédio é real e verdadeiramente crer no perdão dos pecados. Grande parcela de nossa ansiedade ao buscar desculpas vem de não crermos realmente, de pensar que Deus não vai nos tomar de volta para Ele, a não ser que fique provado para Ele que algum tipo de caso pode ser apresentado a nosso favor, mas isso jamais seria perdão. O verdadeiro perdão significa olhar firmemente para o pecado que ficou sobrando sem nenhuma desculpa, depois que todas as concessões foram feitas, e vendo isso em toda a sua repulsa, sujeira, maldade e malícia, ainda assim ser completamente reconciliado com a pessoa que o tiver praticado. Isso, e somente isso é perdão, e podemos sempre ter da parte de Deus, se o pedirmos. Quando chegamos à questão de perdoarmos outras pessoas, será algo parcialmente parecido e parcialmente diferente. É a mesma coisa, porque também neste caso, perdoar não significa desculpar. Muitas pessoas parecem pensar que sim. Pensam que se você pedir que elas perdoem alguém que os tenha traído ou intimidado, você está tentando sugerir que não aconteceu realmente nenhuma traição ou intimidação. Contudo, se isso fosse assim, não haveria nada para perdoar. E elas continuam respondendo: mas eu digo que esse homem quebrou uma promessa muito solene. E é isso mesmo que você precisa perdoar. Isso não implica que você tenha de crer necessariamente em sua próxima promessa. Não significa que você deva fazer todos os esforços para mortificar cada gostinho de ressentimento em seu coração, cada desejo seu de humilhar, de machucar ou de se vingar dele. A diferença entre essa situação e aquela em que você está pedindo pelo perdão de Deus é essa. Quando somos nós os ofensores, aceitamos desculpas muito facilmente. No caso de outras pessoas, não as aceitamos com a mesma facilidade. Quanto a meus próprios pecados, seria seguro apostar, ainda que não uma certeza, que as desculpas não são realmente tão boas quanto eu penso, no que diz respeito a outras pessoas. Já que contra mim é uma aposta segura, ainda que não uma certeza, que as desculpas são melhores do que eu penso. É preciso começar, portanto, por dar a atenção a tudo o que possa mostrar que o outro homem não era tão culpável assim como pensávamos, mas mesmo que ele for absolutamente cheio de culpa, ainda temos de perdoá-lo. E mesmo se 99% de sua culpa aparente puder ser justificada com realmente boas desculpas, o problema do perdão começa com o 1% de culpa que restou. Ser um cristão significa perdoar o indesculpável, porque Deus perdoou o indesculpável em você. Isso é difícil. Talvez não seja difícil perdoar uma única e grande ofensa, mas como perdoar e continuar perdoando a sogra mandona, o marido intimidador, a esposa irritante, a filha egoísta, o filho enganador, as provocações incessantes da vida diária? A única possibilidade, em minha opinião, é lembrar a nossa posição, ao manter o significado das palavras que pronunciamos quando dizemos em nossas orações todas as noites: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não há outros termos em que Deus nos oferece o perdão. Recusá-lo seria o mesmo que recusar a misericórdia de Deus para nós mesmos. Não há nenhuma indicação de exceções, e Deus mantém